Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e da sua família. Hoje, em todos os nossos templos, às 15 horas, nós vamos iniciar abrindo o jejum da manutenção dos projetos conquistas. Eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 15 horas, abrindo o jejum, e depois às 19h30, dando início ao encerramento com a vigília do melhor da terra. Esse trabalho acontece baseado, esse jejum, em Isaías 43, 26. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que eu possa te justificar. Todo ano nós iniciamos projetando o nosso ano. E nós vamos finalizar com tudo aquilo que temos colocado diante de Deus, colocamos diante do Senhor. Tenho certeza, vivendo, tocando infinitamente mais. E sexta-feira é feriado e nós vamos usar muito bem. Na quinta-feira, às 19h30, nós vamos dar início ao jejum de 12 horas para a definição da sua vida. Nós estamos caminhando para o final do ano e nós queremos definição. E nós vamos buscar a Deus por definição. Vamos passar a madrugada em jejum, em oração, e dar início na sexta-feira, às 6h30 da manhã, início ao encerramento. Eu tenho certeza que essa será uma semana de muitas vitórias para nós. E é buscando a Deus que a gente vence. Olha o que diz aqui, em 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Veja bem, Samuel era um homem experiente, era um homem de Deus, era um homem que tinha vida com Deus. Mas essa passagem mostra que facilmente nós podemos nos distrair e ceder a sentimentalismos e emocionalismos, nos envolvendo com coisas improdutivas, desnecessárias, que roubam a nossa energia. Deus não nos ensina a ceder a sentimentalismo. Ele corrigiu Samuel. Samuel, por que você continua se entristecendo por Saul? Eu já o rejeitei. Pega o chifre, enche de óleo e vá ungir o novo rei. Sabe, eu creio que Deus está dizendo isso para você. Talvez você está aí com a sua vida parada, envolvido com coisas improdutivas, desnecessárias, que Deus já disse isso é passado. Para a gente viver coisa nova, a gente tem que deixar aquilo que não foi bênção, que não foi bom para nós. E não podemos olhar para trás e continuar sofrendo por coisas que Deus já disse, isso é passado. Pega o chifre, enche de óleo. E óleo, o azeite significa poder, unção é poder. E vá ungir o novo rei de Israel, quer dizer, toma posse de poder, de vida e vá viver coisas novas. Mas tem gente chorando por Saul. Tem gente que hoje não está vivendo coisas maiores, não está vivendo o novo, coisas novas, milagres. Por quê? O coração está triste, amargurado por causa do Saul, por causa de uma coisa que passou, um problema, uma situação que é passado. Coisas que Deus já disse, isso é passado.
Por que você ainda está sofrendo por Saul? Eu já o rejeitei, tem coisa que o próprio Deus já rejeitou, já colocou um ponto final e você ainda está aí com sentimentalismo e sofrendo e parando a sua vida e deixando de viver coisas novas, milagres, por causa de Saul, por causa de coisas antigas, velhas. E Deus está dizendo para você, mais uma vez deixa o que se foi, deixa o Saul e vai ungir o novo rei, vai viver coisas novas. Toma posse de poder e vai viver coisas novas. Eu tenho um novo para você. Mas o mesmo homem, ao ouvir Deus falar, vá ungir o novo rei de Israel, quer dizer, vá para coisas novas, disse para Deus, como poderei ir? Saul saberá e vai me matar? E Deus disse, Samuel, pega o novilho e diga que foi sacrificar o Senhor. Não complica. Tem pessoas que pensam de forma complicada, que fala complicado, que age complicado, que reage de forma complicada. E Deus está dizendo, dá para simplificar as coisas? Dá para ser uma pessoa menos complicada? Se eu estou te dando uma direção, é porque eu vou guardar, é porque eu vou abençoar. Vá! Eu creio que Deus estava dizendo, você é um sacerdote, pega um novilho e diga que foi sacrificar ao Senhor. É simples. Para de complicar, Samuel. Eu creio que Deus está dizendo, para de complicar. Talvez você tenha complicado, tudo é difícil, isso não dá, aquilo outro não dá, ai porque isso não der certo, ai porque disseram isso, ai porque isso pode acontecer, aquilo outro. E Deus está dizendo, dá para não complicar, para de complicar. Para. Quando Deus nos dá uma direção é para nos abençoar. Então, não precisa temer. Vai e faça. É o que Deus falou para Samuel. Pega o novilho, você é um sacerdote, vai, diga que foi sacrificar ao Senhor. Está na hora de você parar de complicar as coisas, de ficar chorando por coisas que já deveriam ter ficado no passado. De confiar no que Deus está falando, de tomar posse de força, de poder e seguir. Se nós continuarmos, quando Samuel chegou em Belém, olha aqui, ó. As autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, perguntando, você vem em paz? Ele disse, claro. Eu vim sacrificar ao Senhor, vinham sacrificar comigo? Isso é outro problema. Tem gente que está sempre cedendo a pressentimentos malignos. Quando Samuel chegou, o povo já começou a tremer de medo, esperando o pior. Tem gente que, infelizmente, só cede para pensamentos negativos e está sempre esperando o pior. O Samuel está chegando, é bênção, e ele já está esperando o pior. Já está com medo. Tem gente que está o tempo todo cedendo a sentimentos e pensamentos que são totalmente malignos. O Samuel chegou e estava indo para a bênção, mas já estava todo mundo tremendo com medo de ser um problema. Você precisa confiar em Deus. Deus tem reservado o melhor para você. E Deus precisa que você creia, porque Deus só opera mediante a fé. Como é que Deus vai operar na vida de uma pessoa que vive chorando por coisas que já deveriam ter ficado no passado, que vive complicando as coisas e só temendo, e só falando negativo, e coloca obstáculo e dificuldade em tudo? Deus está mandando vá! Vá ungir o novo rei de Israel, vá viver coisas novas, avance, confia na minha palavra. E você talvez está apresentando um monte de situações e colocando obstáculos e complicações, e Deus está dizendo, pare com isso. Mas
quando ele chegou, e ele olhou para Eliabe, olha aqui, ó. Ele disse assim, ó. Com certeza é este, no versículo 6, com certeza é este a quem o Senhor quer, é este que o Senhor quer ungir. E o Senhor parou e disse assim, ó, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Você tem que parar, definitivamente, de andar por vista. Para de andar por vista. Porque muitas vezes tem coisa que vem na vida da gente que tem cara e jeito de ser muito bom, mas é só cara e jeito. E às vezes aquilo que você acha que é tão pequeno, que é menor, que é insignificante, que não tem cara de coisa boa, é onde Deus está. Por isso que você tem que ser guiado pela fé. O justo viverá da fé. Em nome de Jesus. Até o Samuel, que era tão experiente, se enganou. Ele se enganou. Foi uma situação atrás da outra, que Deus foi corrigindo. E eu creio que Deus está te corrigindo hoje, dizendo, para de ser guiado pela aparência, para de andar por vista, porque isso pode te levar a um problema. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Por isso que você precisa confiar nas coisas que Deus coloca diante de você. Ainda que a porta pareça pequena, mas se Deus colocou, ela vai crescer. E às vezes aquilo que parece tão grande vai ser um problema, não vai ser bênção. O pequeno na mão de Deus, com a bênção de Deus, cresce. E aquilo que já aparentemente é grande, mas não tem a bênção de Deus, fracassa. O Eliabe, o irmão mais velho do Davi, era até soldado do exército de Israel. Mas ele não temia a Deus como devia. E o Davi nem foi lembrado pelo pai dele. Mas era ele que tinha um coração segundo o de Deus. Então, às vezes a vitória está naquilo que você menos espera ou até está valorizando. Entendeu? Então não seja guiado por vista, mas por fé. Para de chorar por Saul, de se entristecer por coisas que Deus já disse que essas coisas já passaram, já estão no passado e devem ficar lá. Para de complicar. Para de viver de forma negativa, esperando o pior. Para de andar por vista. Em nome de Jesus. Deus está dizendo, segue em frente para coisas novas. Não complica. Espera o melhor, porque eu tenho o melhor para você. Deus quer que você fique em paz. E dependa dele. Ande por fé. Para de considerar a aparência. E busque o conteúdo, saber o que Deus pensa. Dependa de Deus. Aconteça o que for, dependa de Deus, espere o melhor, porque Deus tem o melhor para você. Em nome de Jesus. Pega, Samuel, o chifre, enche de azeite, vai ungir o novo rei de Israel. E eu penso que o Senhor está dizendo, toma posse de poder, da fé viva, e siga em frente e vai viver coisas novas. Em nome de Jesus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Larissa, quando nós trouxemos a mensagem da viúva, você subiu no altar e subiu com um envelope e disse assim, eu quero entregar essa oferta ao Senhor, porque eu estou esperando uma resposta, uma vitória. E a exemplo da viúva, eu entendi que primeiro eu devo agir a minha fé, e Deus vai fazer. Foi isso?
Exatamente, bispo. O que aconteceu? Bom, eu tenho 10 anos de indústria farmacêutica e nesse ano dos projetos de conquista, eu coloquei na minha área profissional que eu queria uma mudança. Eu não estava feliz e eu queria que Deus mudasse a minha vida na relação à vida profissional. Quando foi exatamente 3 meses atrás, houve uma mudança na empresa que eu trabalhava e eu fui mandada embora, junto com o gerente e outros representantes. E nesses 3 meses que eu fiquei desempregada, eu participei de 3 processos seletivos. E no momento em que eu ia fazer o processo, eu e meu esposo, nós orávamos, ele ligava para mim e orava da seguinte forma, que Deus me desse o que fosse o melhor, não aquilo que os meus olhos estavam vendo que fosse o melhor para mim, porque só Deus sabe o que é melhor para nós. E nós orávamos assim em concordância. E os 2 primeiros processos que eu participei, eu fui bem, mas eu não entrou, Deus tirou de minhas mãos. E no 3º processo, oramos da mesma forma, mas eu ainda falei para ele, amor, eu vou fazer um voto com Deus, que o primeiro salário que entrasse nas minhas mãos não ia vir para mim, ia ser em forma de agradecimento a Deus. E foi assim que eu fiz, o processo durou 3 dias, foi quinta, sexta e segunda-feira. Quando foi na quarta que eu vim ao culto, o Senhor pregou sobre a viúva. E aquela palavra da viúva, Deus tocou em mim e falou para mim, Larissa, esse voto que você falou para mim, vai lá, entrega ele agora. Falei, Senhor, mas vou entregar. Eu não tinha entrado ainda, como eu iria entregar meu primeiro salário? E eu não tinha entrado ainda, não tinha tido a resposta de que eu já estava contratada. Mas eu obedeci. Eu vim aqui, entreguei e o Senhor orou em cima da Bíblia. E o que aconteceu? E Deus entregou a minha vitória, bispo. Não tinha como não ser diferente, né? Não tinha. Às vezes é isso, né? Às vezes, votos como, se o Senhor me der, eu vou fazer, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer, eles são válidos? São. Mas às vezes Deus está querendo atitude de fé já, dependência. Espera aí, como é que eu vou pegar, eu estou desempregada, como é que eu vou pegar aquilo que seria até uma reserva, porque eu não sei como, eu não sei quando eu vou estar recolocada e ofertar? É a história da viúva. Dá primeiro, porque, aliás, na verdade você está repetindo algo que aconteceu com ele, porque lá atrás, quando você, num momento difícil da sua vida, a partir daquela época que as coisas começaram a acontecer, você teve essa mesma atitude, né? E foi interessante que na quarta-feira eu estava em Belo Horizonte, ela me ligou à noite e falou, amor, eu estava no culto, foi pregado tal palavra, e na palavra dizia, faz primeiro para mim, que depois não vai faltar para você. Eu tinha feito o voto, mas e se eu não... Eu fiquei pensando, falei, vou fazer o que Deus me mandou fazer. E perguntei, o que você fez? Falei, fiz um cheque, dei o meu primeiro salário, sem eu ter, né, o compromisso de ter entrado na empresa. E aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei extremamente feliz. Aí na mesma... Você ficou bravo? Nossa... Aí eu falei assim, puxa vida, Larissa, parabéns, que atitude de fé, porque na primeira chance, na primeira oportunidade que Deus falou com ela, ela não pensou 2 vezes, ela foi lá e agiu. E aquilo eu disse para ela, então eu vou unir com você nesse mesmo propósito e vou ofertar todo o meu prêmio também, porque se levantar alguma oposição e se esses candidatos querem essas vagas, eles vão ter que servir ao Senhor mais do que a gente está servindo, porque nós vamos lá subir para glorificar o nome de Deus. E bispo, a palavra nos... Que coisa bonita que você falou agora. Que coisa bonita que você falou agora. Se os outros candidatos quiserem, vai ter que servir mais do que nós, vai ter que agradar o Senhor mais do que nós. Esse é o Espírito. Você vê que coisa interessante. É isso, gente, é isso. Crédito, olha que coisa bacana. Outra coisa que eu quero falar. Ela estava no dia certo, no momento certo, na hora certa, para ouvir Deus falar.
Se você não estivesse naquele culto, você estaria esperando na ordem natural. Naquele culto você estava para ouvir Deus falar com você. Deus deu a direção, você absorveu, você fez e o resultado está aí. Pode terminar. Bispo, para completar, não podia ser diferente, né? A palavra de Deus nos garante que quando nós honramos a Ele, Ele nos honra. Então hoje aqui a Larissa recebeu um milagre de Deus e está aqui para glorificar o nome do Senhor de forma assim maravilhosa. Nós estamos, já era o melhor ano de 2012 da minha vida, né? E só para que todas as pessoas tenham uma ideia, a Larissa tem 10 anos de indústria farmacêutica. Essa empresa que ela entrou, ela vai desfrutar do maior salário que ela ganhou de toda a vida dela, entre premiações, entre salário, entre benefícios, carro, é o maior salário da vida dela. Só Deus sabe o que é melhor para nós. Não o que os nossos olhos possam imaginar ou ver, mas Deus vê mais além, então Deus entregou realmente o que foi melhor para mim, bispo. Isso. Olha que bonito. Você está dizendo que todos os anos você fala isso. Você está dizendo novamente que 2012 já é o melhor ano da vida de vocês? Era o melhor ano da minha vida por todas as experiências que eu tive, promoções. Ainda eu estava em São Paulo a semana passada, o gerente nacional me chamou no canto e falou assim, vou tirar férias de 15 dias, vou para a Europa e você vai assumir meu lugar. Você vai ficar 15 dias aqui na Matriz, participando das reuniões com a alta administração da companhia. Então assim, é Deus honrando cada dia mais. E 2012 também na vida da Larissa já é o melhor ano da vida dela, né? Aquela porta que foi fechada, a gente entende agora que nada mais era do que Deus nos empurrando, né? Empurrando ela para algo muito maior. Ele não tinha se esquecido dela, estava só apenas empurrando ela para algo maior. A exemplo de Jefité, o que parecia que era uma perda, na verdade era a conquista de algo maior. É verdade. Abençoado? Abençoada. Feliz? Muito, Deus é maravilhoso. Feliz? Demais da conta. Hoje, às 15 horas, início do jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Com o encerramento na Vigília do Melhor da Terra, às 19h30. Procura lembrar, entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que, talvez como Samuel, teme ao Senhor, te ama, quer te agradar, tenha experiência com o Senhor, mas hoje está cedendo a um emocionalismo, está sofrendo por coisas que não importam mais, que não devem importar. Está aprisionado a coisas que não são bênçãos, não foram e não serão. E o que o Senhor está dizendo, deixa isso. Segue em frente. Talvez está complicando tanto, de repente deu para complicar, tudo complica. Deu para esperar o pior, para ficar negativo, de repente está cedendo um negativismo, um pessimismo infernal. Ao invés de continuar por fé, está cedendo à vista, está indo à base do olho, o Senhor está dizendo não. E o Senhor está dizendo, não ceda nada disso, porque eu tenho o melhor para você, eu estou mandando você avançar. Eu tenho trabalhado para colocar você num lugar mais alto e te abençoar. Deus passa do teu sangue sobre essa pessoa e eu quero repreender tudo que tem amargurado, perturbado, angustiado, pressionado a vida dela. Eu ordeno que saia em nome de Jesus. Todo esse sentimentalismo, essa tristeza, esse medo que tem batido, eu ordeno saia. Essa fragilidade, esse medo de avançar, tudo que tem perturbado a alma, o espírito dessa pessoa, saia agora em nome de Jesus. Queima ela, Senhor, do alto da cabeça, planta dos pés. Liberta essa vida. Liberta, ajuda ela a seguir em frente. Ajuda ela a confiar. A manter a paz, a esperar coisas boas, a ter boas expectativas, porque o Senhor tem o melhor para ela. A continuar caminhando por fé e não por vista. A confiar no seu trabalhar. O Senhor está dizendo que está com ela e que não quer ela parada, envolvida com coisas
que só sugam energia e quer que ela siga em frente. O Senhor está dizendo, siga, porque eu tenho te prometido vitória, eu tenho vitória para você, mas você precisa agir a fé. Que isso entre no espírito dela. Eu creio que tem uma grande porta aberta para ela, que o Senhor está dizendo, vá, eu tenho algo novo e grande para você. Não se intimide. Abençoa a vida dela, o entendimento dela nesse momento. E dá força a ela para reagir. Que ela seja completamente liberta e fortalecida. E siga rumo às suas vitórias. Abençoa lares, famílias e todos que nos pedem orações. Por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. Eu determino milagres, definições, portas abertas, soluções, restituições. Eu determino a restauração da vida dela. Eu determino a materialização do que ela está buscando. Eu ordeno o livramento. Eu ordeno essa vitória nas mãos dela. Eu ordeno o que ela está buscando nas mãos dela, o que ela precisa. Eu determino, eu concordo com todas as orações que estão sendo feitas. Eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu desligo aqui na terra tudo que estava perturbando, amarrando, bloqueando a vida dessa pessoa para que sejam desligados no céu. Eu determino o melhor para a vida dessa pessoa. Saúde mental, emocional, física e espiritual. Endireita o que está torto, aplane o que está áspero, faz brotar nascente nessa terra seca. Joga os gigantes por terra, abre o mar para ela passar, faz as muralhas ruírem. Deus dá a vitória dela. Onde esse programa estiver chegando, que vitórias, milagres estejam chegando para a glória do teu nome. Abençoa cada um. Meus amigos, companheiros semeadores, pessoas que dizimam, ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam enriquecidas, prosperadas, tenham ideias novas, projetos novos, tenham melhor, tenham para emprestar e não tomem emprestado, que as bênçãos do Senhor acompanhem a vida dessas pessoas. Desperta mais semeadores, porque não há dúvida que essa atitude de fé leva a milagres, a vitórias, a sucesso, a prosperidade. Visita todos agora, meu Pai. E eu peço vitória, abençoa a todos e eu dou a eles, peço as tuas bênçãos e dou a eles a minha bênção. Em teu nome, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Celso Garcia, 7. 77 no Brás é onde eu fico e hoje vou estar às 15 horas abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas e depois retornando às 19h30 para realizar a vigília do melhor da terra. Vem buscar a Deus. Deus tem o melhor para você e você tem ouvido sobre isso e é buscando a Ele, é dependendo dEle que nós desfrutamos das promessas, desfrutamos do seu poder. Conte conosco, estamos aqui para te ajudar. Se o Senhor não voltar, eu vou permanecer aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de novembro, quinta-feira, às 19h30, início do jejum da definição da sua vida, com o encerramento dia 2, sexta-feira, das 6h30 às 7h30 da manhã. Você que precisa de uma definição para a sua vida, apresente em oração ao Deus vivo neste dia. Clame e busque ao Senhor a resposta. Serão 12 horas de jejum e clamor, com o propósito da solução para a sua vida. Clama a mim e responder-te-ei.